Flamengo acertando a venda de um zagueiro, é isso mesmo. E tem também Lucas Paquetá, rapaz. O cara ajudou o Flamengo ali, financeiramente falando, para poder ser contratado pelo Flamengo. Tem também Carrascal. Ontem dei minha opinião que ele tinha que ser multado e agora é informação. Tem chance de ele ser multado? E hoje teve a apresentação oficial de Lucas Paquetá lá no Ninho do Urubu como jogador do Flamengo. E teve a presença de BAP. O que será que BAP foi fazer no Ninho do Urubu? A gente vai comentar no vídeo de agora. Tem também informação sobre Carrascal. Ele pode ou não pode jogar na quarta-feira contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. E tem um caso inusitado envolvendo Matheus Gonçalves lá na Arábia. Lembra do Matheus Gonçalves que foi vendido pelo Flamengo? Muita gente está pedindo ele de volta ao Flamengo por conta dessa situação inusitada que ele está vivendo lá na Arábia. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal tenta hypar o vídeo também, porque isso é importante. Vamos lá, galera. Eu vou começar falando sobre o Matheus Gonçalves. Encerramento de contrato com o empresário faz Matheus Gonçalves perder espaço em clube saudita. Rapaz, no Al-Ahly da Arábia Saudita, desde setembro do ano passado, o meia teve status de titular durante a maior parte da temporada. De 22 partidas, ele esteve desde o início em 16, com 2 gols e 3 assistências. No entanto, nos 2 jogos mais recentes da equipe, caramba, o jogador de 20 anos sequer foi relacionado para a partida. Pessoas próximas ao atleta indicam que o meia está sofrendo uma espécie de boicote devido ao iminente fim do seu contrato, que termina em março com a Bertolucci Sport, empresa que agencia a carreira do meia há 7 anos. Matheus não deve renovar o contrato com Bertolucci por conta de um desgaste entre o jogador, seus familiares e o staff iniciado enquanto o meia ainda estava no Flamengo, devido ao insucesso por parte do atleta relacionado ao desejo de jogar na Europa. Isso é uma matéria do jornal O Globo. Gente, olha só, se isso for verdade, que isso, cara? Imagina a influência que o escritório do Juliano Bertolucci não tem nesse clube, hein? Porque, olha, eu nunca vi isso. Jogador ser afastado de um time porque rompeu o contrato ou vai romper contrato com o empresário. Eu nunca vi isso. Confesso para vocês que eu não me lembro de um caso como esse. Olha, se Matheus Gonçalves está afastado lá, eu não tenho dúvidas. Em breve, um clube brasileiro vai tentar a contratação desse jogador, porque o Matheus Gonçalves é um baita jogador, tá? Um jogador de muita qualidade, não tem dúvida. Daqui a pouco ele pinta aí no futebol brasileiro. Após derrota para o Corinthians, dia movimentado no Ninho do Urubu, BAP, o presidente, foi lá. Mas será que foi cobrar os jogadores? Não, gente, não foi cobrar os jogadores. Ele foi apresentar Lucas Paquetá. Quer queira você ou não, Lucas Paquetá é a maior contratação da história do futebol brasileiro, pelo menos em valores, 42 milhões de euros. E o BAP estava lá marcando, quebrou até um protocolo, porque o BAP não costuma ir em apresentação de jogador, ele sempre deixa o José Boto. Mas dessa vez, e eu acho justo o motivo, totalmente compreensível, é a maior contratação do futebol brasileiro, repito, 42 milhões de euros, e o BAP, antes do Lucas Paquetá falar, disse o seguinte: não vim aqui hoje para falar da contratação de um atleta para o futebol do Flamengo. Para isso eu tenho o Boto e o Felipe, mas acho importante dividir algo que nos enche de orgulho, que é a felicidade de ter condições econômicas de repatriar um atleta do quilate do Paquetá. Se não fosse pelas receitas da gente, a gente não teria condições de trazer o Paquetá. Isso depende de patrocinadores, receitas, contratos de longos prazos, profissionalismo. Quando o Flamengo fatura o que fatura, muito desse dinheiro vem da credibilidade que o clube alcançou. Disse, portanto, BAP, presidente do Flamengo. Bom, gente, ele tá certo, tem que fazer esse agradecimento aos torcedores, porque de fato foi uma baita contratação, uma contratação de chamar a atenção do mundo inteiro, não só do futebol brasileiro. E o Lucas Paquetá foi questionado sobre o gol que ele perdeu nos minutos finais contra o Corinthians. Gente, na boa,
Vamos trazer primeiro a declaração dele, depois eu vou dar minha opinião sobre o que estão falando por aí. Não consegui dormir, eu me cobro muito por isso. Estou mais cascudo e hoje é um novo dia. Sei do meu potencial, estou de cabeça em pé. Queria muito vencer e ser campeão. Fiz muitas coisas para estar nesse jogo. Paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham e infelizmente não foi da maneira que eu esperava. Mas hoje é um novo dia e vou trabalhar para converter a próxima oportunidade. Bom, gente, em cima disso aqui já vou dar a minha opinião. Eu vi um site extremamente renomado tratando a estreia do Paquetá como se fosse uma decepção. De verdade, gente. Decepção. O cara fez um treino inteiro com os novos companheiros, zero entrosamento, não entrava em campo desde o dia 6 de janeiro, um gramado longe das condições ideais, entrou num contexto da equipe totalmente desorganizado, um a menos. Decepção, tudo bem, ele perdeu um gol que nenhum jogador que veste a camisa do Flamengo pode perder. Seja atacante, seja zagueiro, seja custando 1 milhão de euros ou custando 2 milhões de euros. Ninguém pode perder. O jogador do Flamengo não pode perder um gol que ele perdeu. Concordo, mas tratar como decepção a estreia do Lucas Paquetá, eu acho um tremendo de um exagero. Um grande exagero. Inclusive, vou além. A única jogada trabalhada com bola rolando saiu dos pés do Lucas Paquetá. As demais foram tudo bola parada, no segundo tempo que eu estou falando, tá? Desde a entrada do Lucas Paquetá. Repara só. E vocês vão concordar comigo. Então, não foi decepção. Gostei da estreia dele, apesar do gol perdido. Então, eu vou defender o Lucas Paquetá. E não dá para ficar criticando o jogador por conta dessa estreia. Eu dizer, tá vendo? Não vale 42 milhões de euros. Meu Deus, é um exagero danado em tal de rede social. Quer culpar alguém? Culpa o Carrascal, que foi expulso de uma maneira extremamente juvenil. Inclusive, deveria ser multado pela diretoria do Flamengo por conta dessa expulsão infantil. E muita gente anda me perguntando nas redes sociais, já publiquei nas outras redes, mas vou trazer aqui. O Carrascal está liberado para jogar o Campeonato Brasileiro. Ser expulso na Supercopa do Brasil não faz com que o jogador leve a suspensão para o próximo jogo organizado pela CBF. Supercopa do Brasil é um jogo só, não é arrastado para a próxima competição. Por exemplo, como acontece na Copa do Brasil, se ele for expulso na Copa do Brasil, é eliminado, ele vai cumprir no próximo jogo organizado pela CBF, no caso, o brasileiro, aí sim. No caso, a Supercopa do Brasil, não. Resumindo, Carrascal pode jogar quarta-feira contra o Internacional, quando o Flamengo volta a campo para jogar pelo Campeonato Brasileiro. Eu acabei de publicar nas minhas outras redes sociais aí, Vasco acertando a contratação de Cuiabano, aquele mesmo que se destacou pelo Botafogo, foi vendido ao Nottingham Forest da Inglaterra, jogou emprestado pelo Botafogo, voltou para o time inglês e agora está sendo contratado pelo Vasco por empréstimo com opção de compra. O Vasco vai pagar 1 milhão de euros pelo empréstimo e uma opção de compra fixada em 10 milhões de euros. Acho que é uma operação para ele jogar por empréstimo. Eu acho que mesmo se ele se destacar, o Vasco não vai conseguir exercer a opção de compra de 10 milhões de euros. Vou dar uma opinião bem baixinha aqui para ninguém ouvir. Melhor que Ayrton Lucas, hein? Melhor que Ayrton Lucas, hein? Bom jogador. Melhor que Ayrton Lucas, hein? Pronto, falei já. Vamos falar agora de Lucas Paquetá, porque a notícia é da TNT Sports, da repórter Monique Danello. Lucas Paquetá inteirou o pagamento do Flamengo ao West Ham pela sua contratação. O negócio foi fechado por 42 milhões de euros, um pouco mais de 260 milhões de reais, mas o Fla havia definido um teto de 41 milhões e 250 mil euros. Para destravar o negócio, o jogador abriu mão de 750 mil euros do seu contrato de 5 anos com o Fla para o clube usar esse valor para completar a proposta. Além disso, Paquetá abriu mão do seu salário de janeiro no West Ham e bancou todo o custo do voo fretado para desembarcar na última sexta-feira no Rio de Janeiro e chegar a tempo de ser inscrito para a Supercopa do Brasil. Aí eu te pergunto, será que ele queria jogar com a camisa do Flamengo? Gente, o que ele mais queria era jogar com a camisa do Flamengo, e eu não tenho dúvidas que ele vai dar a vida em campo, e infelizmente eu vejo muitos torcedores, entre aspas, já crucificando o Lucas Paquetá por conta do gol perdido contra o Corinthians. Calma, que ele vai dar conta do recado, ele só está apenas começando. Carrascal, galera, no meu último vídeo eu dei minha opinião em relação a Carrascal.
Eu acho que ele deveria ser multado, não só ele, eu acho que isso deveria ser uma cláusula no contrato, seja CLT, seja direito de imagem, eu acho que cabe em direito de imagem, né? Enfim, se o jogador cometer um ato como esse do Carrascal, ele tem que ser punido, assim como o Gonzalo Plata já foi, assim como o Alacian já foi, pelo menos, segundo apurações. Então, gente, tem que ser punido. Ele prejudicou de uma maneira absurda, inconsequente, o Flamengo. Porque, repito, no segundo tempo, o Flamengo, embora com um a menos, fez um bom jogo contra o Corinthians. Ele foi melhor com um a menos do que 11 contra 11, pelo menos é a minha visão. E aí, informação agora. O departamento de futebol consultou o departamento financeiro para saber se há uma brecha em contrato para poder punir o jogador. Caso tenha essa brecha, ele será punido tal como outros atletas já foram, como eu acabei de mencionar. Então, fica agora a informação e não só a opinião. É o seguinte, pessoal, Flamengo vendendo o zagueiro Iago, é isso mesmo. A proposta foi feita alguns dias atrás, a gente trouxe aqui no canal, e de lá para cá o Flamengo, entre aspas, botou o Orlando City a banho-maria, não respondeu, não falou nada. O Flamengo recebeu a proposta, beleza. Quando foi hoje à noite, segunda-feira à noite, o Flamengo entrou em contato com o Orlando City e com os empresários do atleta e falou, olha, a gente quer fazer o negócio, a gente topa fazer o negócio, vamos dar continuidade aí, vocês ainda querem fazer? O Orlando City falou, não, a gente ainda quer, a gente vê no Iago um potencial muito grande, já temos tudo acertado com ele, 4 anos de contrato, base salarial, estamos apenas esperando a resposta de vocês. E a resposta foi positiva. Valor, $1,5 milhão de dólares por 50%. Hoje, o Flamengo é dono de 60% desse atleta e 40% pertence ao Volta Redonda. Porém, por contrato, o Flamengo pode comprar mais 10% por R$500 mil. Eu acho que o Flamengo vai fazer isso. Vai comprar mais 10% do Volta Redonda para ficar com um percentual ainda maior do Iago, que é um bom jogador. E por que ele está sendo vendido se ele é bom jogador, Vini? Primeiro, ele bateu a idade sub-20, ele não pode mais atuar pelo sub-20, tem que ser pelo time profissional. No profissional, o Felipe Luiz, quando teve a oportunidade de aproveitá-lo, não aproveitou. Agora, ele tem 4 jogadores na frente dele. Vitão, Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo. Gente, o Iago não foi aproveitado por Felipe Luiz por questão de característica. Ele não vai ser aproveitado. O contrato dele acaba em dezembro. Daqui a alguns meses ele pode assinar o pré-contrato e sair de graça. É um jogador super valorizado no mercado. Super. Um jogador que vários clubes estão de olho. O Grupo City recentemente fez proposta, o Flamengo recusou. Então, é um jogador valorizado, o Flamengo não pode perder esse jogador de graça. E por conta disso, o Flamengo entende que chegou o momento de vendê-lo. E a proposta é boa, gente. $1,5 milhão de dólares por 50% é um bom valor no Iago. A gente pode discutir aqui quanto o Flamengo vai ficar pela questão dos direitos econômicos, mas o valor não tá ruim, não. Ó. Vou fazer uma conta rápida aqui, tá? Dá R$8 milhões, cara. R$8 milhões por 50%. É como se, proporcionalmente falando, como se o jogador estivesse sendo vendido por R$16 milhões. Um zagueiro de 20 anos, que pouco jogou pelo time profissional. Tem potencial, repito, mas a minha análise é em cima do mercado. E eu falo para vocês, R$16 milhões por 100% seria um baita valor. É por 50%, o Flamengo vai manter o percentual de uma venda futura, o jogador vai assinar um contrato longo de 4 anos, a tendência é que renda lá. O Orlando City sabe trabalhar jovens jogadores, ele vai reencontrar Pedro Leão, inclusive, outro jogador que se destacou pelo sub-20 do Flamengo, foi negociado com o Orlando City. No fim das contas, achei um bom negócio para o Flamengo, acho que o Flamengo fez bem em vendê-lo agora, por todo esse contexto. Eu, particularmente, gostaria que o Felipe Luiz utilizasse mais o Iago. Porém, o Felipe Luiz é um treinador, ele deseja que o jogador tenha algumas características e na visão dele o Iago não se encaixa e está tudo bem. Resta a diretoria trabalhar para fazer um bom negócio, até mesmo pensando no futuro, como fez agora. Eu acho que foi um bom negócio. E vocês? O que vocês acham? Quero a opinião de vocês. Quer ir direto ao assunto? Prefere que eu abra para as perguntas logo? Pode ser, pode ser. Vambora, tem 3? Fica atrás, então. Paquetá, aqui Galindo, TV Globo.
bem-vindo de volta. Queria que você explicasse de maneira desportiva para você, um atleta internacional, de muitas passagens pela seleção brasileira, com ainda muito mercado na Europa, a tua escolha de voltar. Eu já sei sobre toda a felicidade, sua ligação com o Flamengo. Queria que você explicasse esportivamente também o que te motivou nessa volta, visando a sequência na tua carreira ainda em alto nível. Bem-vindo. Muito obrigado. Bom, primeiramente, acho que é impossível eu não falar de felicidade, porque a minha decisão ela foi voltada nisso. Primeiro de tudo, obviamente que, como o Boto disse, eu tive outras oportunidades para continuar na Europa, continuar até mesmo na Inglaterra, e o motivo de eu me sentir bem, feliz, que me fez ter essa primeira decisão de voltar ao Flamengo. Segundo, né, porque todos sabem o quanto eu amo esse clube, cresci aqui, é minha casa. E, obviamente, pelo momento que o clube vive, financeiramente, também os resultados dizem por si só. Um ano passado, um ano vitorioso demais. Então, isso era algo que fazia meus olhos brilharem para que eu pudesse querer fazer parte disso. Então, acho que o conjunto dessas duas coisas que me fez tomar essa decisão. Paquetá aqui, Monique Danello, TNT Esportes. Lá em 2018, quando você foi embora, acho que 1 ou 2 dias antes, você deu entrevista pra gente ainda naquela salinha lá dos fundos, e você disse que você tinha medo do que você ia encontrar pela frente. Foram alguns clubes, né? Passou por estilos de futebol diferentes e uma história mais tensa e complicada agora no final. Eu queria que você falasse pra gente como que você volta. O que mudou daquele garoto, né, que tinha medo de ir embora lá atrás, em 2018, para esse que está voltando agora? E já que quebrou o protocolo hoje, né, e está todo mundo aí, presidente, se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre esse amigo do esporte. A gente recebeu o material aqui da reforma tributária, você está usando adesivo, então, se for possível. Obrigada. Eu primeiro? Até esqueci a primeira pergunta. Não, cara, acho que eu volto uma pessoa diferente, obviamente. Eu cresci não só como profissional, mas como ser humano também, né? Me tornei pai, né? Tenho uma família, então eu volto um cara muito mais experiente. Acho que todos os lugares que eu passei, eu aprendi um pouco, eu procurei evoluir. E eu volto esse cara, um cara mais cascudo no sentido de lidar com as situações que eu vá vivenciar, e mais preparado também para lidar com tudo. Então, acho que basicamente é isso. Sobre o adesivo do Amigos do Esporte, esse é um movimento que o Flamengo resolveu abraçar em relação a todos os clubes sócio-esportivos que não têm fins lucrativos e que suportam, para além do futebol, no caso do Flamengo são 11 modalidades, e que com as recentes alterações tributárias pelo que o país vem passando, houve o veto a alguns estímulos e incentivos que historicamente houveram a clubes que mantêm os esportes olímpicos. O Flamengo investe 70 milhões por ano, arrecada de incentivos 24. Quando os nossos amigos do futebol voltam à ativa aqui, a gente está devendo 46 milhões de investimentos para manter 1.128 atletas. O Flamengo é um dos maiores medalhistas olímpicos brasileiros, é o maior pan-americano, com vários outros clubes. Na situação que está hoje, é melhor ser SAF, não investir um centavo aqui, não ter nenhum compromisso com o esporte olímpico nem com formação de atletas do Brasil e pagar mais barato. Eu tenho certeza que quando foi feito isso, não se avaliou os impactos que isso teria. Então, estamos falando aqui do Paquetá. Se ficar do jeito que está, nos próximos 7, 8 anos, o Flamengo vai pagar adicionalmente de impostos 2,8 Lucas Paquetás de impostos. Troquem de lugar comigo e com os demais presidentes de clubes. Quem vai deixar de contratar atletas e de investir no futebol para pagar impostos nessa magnitude
podendo simplesmente não ter nenhum compromisso com formação, com educação, que dá trabalho isso, né? Nem todos esses garotos vão virar atletas, mas é um processo de formação, de educação. O esporte molda o caráter da gente, forja a gente para a vida. Então esse é um chamamento que o Flamengo faz, não para ele, mas para todos os demais clubes formadores do Brasil. Isso indo adiante, dificilmente nós teremos outros Lucas Paquetá no Flamengo e outros Neymares no Santos, ou Rebecas, ou Isaquias. Então eu tenho certeza absoluta que os congressistas e os políticos em Brasília estavam atirando no que estavam vendo e acertando no que não estavam vendo. Eu tenho certeza absoluta que esse não era o objetivo, mas esse é um impacto absolutamente dramático. E do ponto de vista político, na minha posição, é bom chegar e dizer para todo mundo, é adequado, não seria bom, adequado. Olha, eu adoraria apoiar os esportes olímpicos do Brasil, mas por causa dessa legislação eu não posso mais fazer isso, porque o carro-chefe dos esportes rubro-negros estão no futebol. Transforma o Flamengo numa SAF, pago 6% de impostos, ao invés de pagar 11% como clube associativo. Não tenho nenhuma obrigação de absolutamente nada. Então você pode vir como capital estrangeiro para cá, ser absolutamente extrativista, distribuir dividendos para fora, ao invés de você investir nos clubes aqui. Não me parece fazer nenhum sentido isso. Então, nós estamos nos engajando nessa campanha pelo esporte nacional. Não é só pelo futebol. Então, essa é a razão desse adesivo. Eu estive em Brasília nesse fim de semana. No sábado, nós fizemos uma apresentação de 20 minutos, para vários políticos, inclusive o presidente do Congresso Nacional estava lá conosco, falando dessa situação, e que se a gente for ver o montante de dinheiro que você vai tirar do ecossistema dos clubes sócio-esportivos, do ponto de vista do tamanho do desafio que a gente tem, eu estava comentando agora há pouco aqui, é mais ou menos como você tirar as moedinhas do mendigo da frente da igreja, tá certo? Para pagar um carnê de 30 mil reais da Casas Bahia. Não vai resolver o problema do carnê e você vai, de alguma maneira, matar o cara que está lá vivendo de estímulos de uma maneira complexa. Então, assim, o Flamengo hoje tem condição. Tanto é que o Flamengo assume um investimento adicional que não tem retorno de 46 milhões ano. É bastante dinheiro. Para quem acha que nós temos muitos incentivos, nós recebemos 24 de incentivo, pagamos 46 além. Então, o custo é 70. Nós temos um déficit de 46, 24 nós arrecadamos. Isso o Flamengo suporta. O Flamengo não vai pagar, daqui a 6 anos, 230 milhões por ano de imposto para poder estar nessa situação. Não é nenhuma escolha de Sofia, uma escolha muito simples. Você faz a escolha, paga muito menos e continua tentando investir em atletas como o Lucas Paquetá. Então, nós levamos isso aos senadores, aos congressistas, e eu entendo que há que se ter a suspensão de vetos presidenciais. Foram os vetos presidenciais que nos impediram de continuarmos mantendo os estímulos e os incentivos que nós temos. Então, a campanha é por isso aqui. Não é pelo Flamengo, é por um esporte olímpico cada vez maior e mais forte. Paquetá, boa tarde. Roberta Barroso, da ESPN, aqui na frente. Você falou agora há pouco que volta mais cascudo até para lidar com situações que você vai presenciar. E ontem acabou que teve ali o gol nos acréscimos, aquele gol perdido. Você já falou sobre isso ontem. Mas por voltar mais cascudo, foi mais fácil, a gente pode dizer assim, lidar com essa situação, passar por essa noite e ser apresentado logo no dia seguinte em que esse título ficou pelo caminho? Obrigada. Mais cascudo não quer dizer mais fácil. Obviamente, para mim, não consegui dormir, e eu me cobro muito por isso, mas o sentido de ser mais cascudo é que hoje é um novo dia, eu tenho que estar de cabeça em pé, eu sei do meu potencial, eu sei do que eu posso entregar ao Flamengo. É só o início, é óbvio que eu queria muito vencer, eu queria muito chegar e ser campeão. Acho que tudo que eu fiz para estar aqui nesse dia de jogo, né? Paguei avião, abri mão do meu salário no West Ham, muitas coisas eu fiz que as pessoas às vezes não sabem.
para estar nesse dia, para estar nesse jogo. Então eu queria muito poder chegar e ter essa oportunidade. Infelizmente não foi, né, da maneira que eu esperava, mas é isso. A minha experiência que eu tive lá fora me torna mais forte nesse sentido de que hoje é um novo dia, eu tenho que trabalhar bastante para que na próxima oportunidade eu converta em gol e ajude o Flamengo.